Então, Pelé, parabéns. E o Pelé vai ser assunto agora da nossa parte de livros, né? Eu quero contar para vocês os meus livros de Pelé. Vamos ver? Bom, antes de falar dos livros, eu vou falar um pouco da minha vida com Pelé. Um amigo meu, muito amigo, o Celso Unzelt, está escrevendo um livro sobre o Corinthians, e ele pediu para falar de um jogo que tenha marcado muito a minha vida, né? E eu contei uma história que tem a ver com o Pelé. Esse jogo é do dia 14 de dezembro de 1972. O Corinthians tinha chances de ir para a semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, e já eram 18 anos sem título, né? E aí foi marcada uma rodada dupla para o Pacaembu. Era às 19h30, Corinthians e Ceará, e às 21h30, Santos e Grêmio. O meu pai, ele resolveu, né, levar eu e o meu irmão do meio, Maurício, até o Pacaembu para ver essa rodada dupla, porque o Corinthians tinha chance de fato para ir para a semifinal, precisava ganhar esse jogo. Mas ele achou também que era uma oportunidade de nós dois vermos o Pelé em campo pelo menos uma vez na vida, né? Porque já ali 73, final de 72, né? A gente não sabia quanto tempo mais o Pelé ia jogar no Brasil, né? Nem pensava nos Estados Unidos, quanto tempo ele ia jogar pelo Santos. Mas para a geração do meu pai, o Pelé era um inimigo mortal, né? O Pelé acabou com o Corinthians na época que ele mais acompanhava futebol. Mas ele resolveu falar: não, acho que vocês deveriam ver o Pelé uma vez, e achou que essa era a oportunidade. Então nós chegamos antes, mas o Pacaembu estava abarrotado, foi uma dos maiores públicos da história do Pacaembu. Até anotei aqui, foram 68.961 pagantes, quase 70 mil pessoas pagantes, né? E aí a gente calculava lá que 60 mil eram corintianos e tinha lá os 10 mil santistas. E o Corinthians esbarrou, né, o goleiro do Ceará, que é uma figura folclórica, o Hélio Show, cabeludo, né, usava a camisa 101. O Hélio Show acabou com o jogo. Mas o Corinthians ganhou no finalzinho do jogo com o gol do Sicupira. Sicupira foi um jogador que foi emprestado para esse Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Paranaense não disputou, então foi um empréstimo relâmpago, emprestou o Sicupira para esse campeonato. Ele fez 22 jogos pelo Corinthians, só 4 gols. Mas com esse gol, ele se tornou ídolo da torcida corintiana. Bom, mas eu estou falando do Sicupira, eu estou aqui para falar do Pelé, na verdade, que é aniversariante. Bom, acabou o jogo do Corinthians, né? Ganhamos 1-0, tal, ia para a semifinal. E aí começou o jogo do Santos, um jogo complicado, né? Os corintianos ficaram, na maioria, ali para secar o Santos, e o meu irmão ficou com dor de barriga e resolvemos ir embora no intervalo. Assisti só 45 minutos do Pelé em campo. Depois o Santos perdeu o jogo, mas só 45 minutos do Pelé. Então já começou por aí. Depois da minha trajetória na revista Placar e na ESPN Brasil, muitos anos trabalhando com esporte, eu tive só 2 oportunidades de acompanhar o Pelé, mas em entrevistas coletivas. Nunca foi uma exclusiva com o Pelé. Então foram 2 vezes, né, mas ali aquela coisa de um monte de gente, o Pelé longe. E aí, em 2006, eu fui convidado pela revista Homem Vogue para fazer uma entrevista exclusiva com o Pelé, que eles tinham conseguido. O Pelé ia ser capa da revista, eles tinham conseguido, negociado uma entrevista e precisavam de alguém para fazer. Então, para mim foi uma alegria enorme que pela primeira vez eu ia ter a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o Pelé. E a entrevista foi no dia 30 de outubro de 2006, véspera do meu aniversário. Então foi um presentaço, né? O Pelé tinha acabado de fazer o aniversário dele e eu ia fazer no dia seguinte aniversário. Então foi uma alegria e também uma preocupação, né? Porque imagina o jornalista falou assim: gente, o que ainda não foi perguntado para o Pelé, né? Como vou fazer uma entrevista que seja realmente legal? E olha, eu fiquei muito feliz com o resultado. E nesse dia eu levei para o Pelé ver, né, que eu tinha um exemplar do livro Eu Sou Pelé, que é escrito em primeira pessoa, embora o livro tenha sido escrito pelo hoje novelista Benedito Rui Barbosa. É um livro de 1961 e eu pedi para o Pelé autografar a capa. Não queria nem dentro, queria na capa esse autógrafo. E esse livro me deu muitas ideias para fazer a entrevista,
porque no último capítulo, né, o Pelé começa a imaginar como ia ser a aposentadoria dele. Então ele dizia que ele ia parar de jogar em 65, que ele ia voltar a ser uma pessoa comum, que ele ia poder sair na rua. É muito divertido o que ele diz. Ó, pretendo jogar como profissional apenas até o ano de 1965. Depois, se Deus quiser, seria apenas um amador que jogará por puro prazer quando e onde lhe convier. Aí tá. Serei capaz até de voltar a participar de peladas de rua quando voltar a Bauru, sem dar a mínima importância aos comentários que possam fazer. Vou viver, enfim. E eu perguntei muita coisa para o Pelé sobre isso. E quem quiser ler a entrevista que eu fiz com o Pelé na íntegra, eu publiquei isso no site do Guia dos Curiosos. É só procurar Pelé 80 anos, né? Eu publiquei o ano passado, coloca no busca Pelé 80 anos e vocês vão encontrar, ou põe só Pelé que vai aparecer essa entrevista que eu fiz na íntegra. E eu queria aproveitar, já que o assunto é Pelé e aqui são dicas de livros, né? De livros que eu tenho para mostrar que eu li sobre o Pelé que eu gosto muito, né? Esse aqui eu adoro, de Edson a Pelé, do Luiz Carlos Cordeiro, A Infância do Rei em Bauru. É um tremendo livro. Eu conheci, eu tenho até autografado também, o Luiz Carlos Cordeiro. Eu fui fazer uma entrevista com ele em Bauru, ele já é falecido, mas foi um trabalho espetacular que serve de base para muitas outras coisas já escritas sobre Pelé. Um dos primeiros livros que eu tenho do Pelé é também um clássico, né, das fotografias do Domício Pinheiro, Era Pelé, documento histórico. Esse é um livro só de fotografias. O Domício Pinheiro foi um dos fotógrafos que mais acompanhou Pelé em excursões, em jogos. E esse é um livro espetacular, é bilíngue. Tem coisas de bastidores aqui, são mais de 600 fotos. Tem toda a carreira do Pelé aqui, também é um livro que eu adoro. Tem um que virou um clássico, que é o Jogando com Pelé, que tem fotos também feitas pelo Domício. Aqui é o Pelé dando dicas para ensinar a jogar. É só ler esse livro que vocês vão jogar igual o Pelé, viu, gente? É muito fácil, é assim, ó. É só pegar, fazer igualzinho que está dizendo, e todo mundo vai jogar igual o Pelé. Não tem erro. Sabe, drible, cabeceia, tudo. Mas isso aqui virou um clássico, esse livro também, Jogando com Pelé. E tem outro que eu esqueci de pegar. Mas tem esse também, que é de imagens, né? Minha Vida em Imagens, do Pelé. Vem nessa capa dura excelente. E é aquele que traz lembranças, né? Facsímiles de coisas do Pelé. Ó. Vou mostrar alguns aqui, um cartaz. Esse livro é muito grande para ficar segurando, mas ó, é um livro que tem um monte desses aqui, que a gente vai abrindo. Está aqui. Tem um monte de coisa, a Copa de 58, cartazete. Eu adoro esses livros com facsímiles de documentos. Tenho vários, como vocês já viram aqui. Então, esse aqui também, outro livro espetacular do Pelé. E a última referência, né, que agora, durante a pandemia, eu fui co-curador, junto com o Gringo Cardia, da exposição no Museu do Futebol dos 80 anos de Pelé. Né, o conteúdo ali, a pesquisa, o que fiz, e esse material também compartilhei no site do Guia dos Curiosos. Tinha mais um livro aqui, depois eu pego para mostrar, do Pelé, mas já deu uma ideia da variedade de livros do Pelé, quanta coisa boa a gente pode ler sobre o rei do futebol. Tem mais, mas esses são os meus preferidos.